simbologia dos dois signos dos zodíacos que se opõem, né? Então, quando a gente está falando de Áries e Libra, nós estamos falando de uma energia que é chamada de relações, ok? Só um pouquinho, gente, que eu vou ligar aqui o meu ar. Só um minutinho, tá? Quando a gente fala de relações, nós estamos falando de desafios, né? De oposições, né? Que se encontram para se harmonizar, né? Como eu já falei aqui. E o signo de Áries e Libra são os dois signos do eixo das relações, onde um fala do eu, que é Libra, o eu, que é Áries, e o outro fala do outro, que é Libra, ou do nós, eu e tu, né? Então, deixa eu ver aqui se está certinho o meu ar. Ajeitar aqui. Então, agora, a partir de hoje, estamos sentindo já, nessa semana, nós vamos estar vivendo muito esse eixo das relações. Só para fazer uma introdução aqui, né, para que para que a gente consiga entrar depois no assunto que não deixa de ser esse assunto da lua cheia. Então, nós vamos estar falando em resumo, né, tanto nessa aula como nessa semana da lua cheia, por isso que eu foquei bastante esse assunto, nós vamos estar falando da nossa capacidade de sermos nós, ok? Com o outro, da nossa capacidade de individualidade quando nós convivemos com a outra pessoa, com a nossa capacidade, olha só, estou falando dos dois signos. Agora, eu falei, essas duas frases eu falei de Áries, agora eu vou lá para Libra. Com a nossa capacidade de pendermos para um lado ou para o outro, como se fosse uma balança, para que a gente consiga viver em harmonia, né? Quando estiver um pendendo, quando nós estivermos pendendo muito para um lado, ou a relação, que é um ser, terceiro ser, estiver pendendo muito para um lado, nós vamos puxar um pouquinho para o outro. Essa é, em resumo, esse é o todo o trabalho das relações, que muita gente não está afim de encarar. E o livre-arbítrio ariano, né? Isso não tem nada a ver só com quem é de Áries ou quem é de Libra, não tem nada a ver. Eu estou falando para todo mundo, porque cada signo do zodíaco nos ensina a viver a vida, ok? Vamos lá. Vou só dar uma... E essa relação, esse eixo Áries e Libra, nos ensina a equilibrar, a viver em harmonia as relações. Tanto começando com as relações íntimas, né, que nós temos, e seguindo depois para as relações em grupos e as relações com muita gente, relações internacionais, relações mundiais. Não importa se é micro ou é o macro, né? Mas importa que todas as relações precisam ter essa balança, um pouco pender para o outro, um pouco pender para um lado e para o outro, não só para um lado, para que haja uma justiça, para que haja justa medida para os dois lados, né? Isso quem exercita diariamente
essa prática maravilhosa chamada relações sabe muito bem do que eu estou falando, né? E quem já entendeu na sua vida, a gente entende mais com, acho que com a maturidade, isso é natural da vida também, dos ciclos da vida. Nós começamos a entender, né, que troca pessoas, troca relações, a gente vai trocando de relações, mas com a intimidade, tudo vai virando a mesma coisa, no sentido de que não estou falando nem bom nem ruim, eu estou falando que é uma questão de intimidade. E que nós vamos se desnudando cada vez mais, né? Nós vamos ficando mais nus para o outro, né? E na medida que nós vamos ficando mais autênticos, nós vamos mostrando o nosso lado anjinho e o nosso lado que não é muito anjinho, né? E aí que a gente vê, né, que todos nós somos assim, né? E que para viver uma relação com o tempo, nós precisamos entender que todos nós temos fragilidades, coisas, pontos fortes, pontos fracos, e que não adianta. Não adianta, porque não existe pessoa super mega desenvolvida, perfeitíssima, que vai conseguir não ter a gente chama de defeito, mas essa palavra é horrível, parece um objeto, né? Parece uma matéria, uma coisa material, mas a pessoa não vai ter uma fragilidade, que a gente não gosta de lidar com fragilidades, né? Então, com o tempo a gente vai vendo que o jeito mesmo, se a gente quiser ficar com uma pessoa, é a gente olhar para nós, né? Verdadeiramente e tentar descobrir como funciona isso no universo, desde o micro ao macro. Aí entra as leis da natureza, aquelas que muita gente fala por aí, não só astrólogos, e que fala que tudo que está em cima está embaixo, tudo que está dentro está fora, né? Assim como é lá é aqui, assim como começa, termina. E daí a gente vai ver que o jeito mesmo é nós irmos de encontro ao autoconhecimento. E aí entra a astrologia, como com o mapa astral, o mapa natal, né? Mostrando para nós, deixa eu ir atrás aqui, mostrando para nós, tá aqui ele, ó, que para que a gente entenda a nossa história de vida, tá? Profundamente, né? E especialmente as relações, esse eixo, numa história de vida, como no mapa astral, que é um instrumento da astrologia que representa o Sol, nosso Sol de nascimento, ele é uma história, e como toda história de vida, conta sobre várias áreas da tua vida, né? E todos nós temos na nossa vida relações, filhos, criações, nós criamos que nem filhos, temos uma família, temos grupos, temos amigos, temos crises, temos as questões com dinheiro, financeiro, temos a nossa comunicação, né? Temos nosso pensamento, temos objetivos, temos o nosso lado espiritual, que está sendo muito puxado agora para a gente olhar, através de dores, de desafios, de problemas, micro e macro, no nosso corpo, dentro de nós, com as nossas emoções, e na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro, com os vizinhos, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo inteiro. Então, nos vegetais, em tudo.
tudo está um puxa-puxa, né, para que a gente, que a vida ela é um quebra-cabeça que ela vai se movendo de tal forma que é para nós chegar e olhar para onde nós temos que olhar, né? E é isso que ensina o nosso mapa astral, né? A própria mandala astrológica como essa, que não é um mapa astral, ele é só vamos dizer assim, que é um, enfim, é um modelo, né, de mapa, né, que nós temos, mas que não é um mapa de uma pessoa, porque não tem aqui os aspectos, né? Ele só mostra as casas, os signos, a Terra, aqui o Sol e a Lua. Então, o próprio mandala, essa mandala, ela já nos ensina falando só dos signos das casas, e é isso que eu tento fazer com vocês aqui, né? Tentar ensinar o básico para que vocês comecem a se conhecer, porque o meu trabalho é nos inícios. Eu sei disso por causa do mapa, né? Então, é impulsionar esses inícios. Então, só com a mandala astrológica a gente já se conhece, sabendo os ensinamentos de Áries, de Libra, do eixo das relações e de todos os outros eixos e signos. Imagina vendo o seu mapa astral, que é a sua história de vida que eu estava falando agora, e que fala sobre o modus operandi, né? Como você vê a sua relação, como você se enxerga, como você funciona, como você é com o lado financeiro, como você se comunica, como é as suas buscas que fazem sentido para você, toda a área da vida. Então, é esse o trabalho da astrologia, é colocar luz ou confirmar para vocês aquilo que vocês desconfiam em vocês. E provocar uma palavra muito importante de Áries, que é o livre-arbítrio, né? Ou seja, eu escolho ou não aprender, eu escolho ou não me conhecer, né? Eu quero ou não dar certo, eu quero ou não superar desafios. Então, o livre-arbítrio é uma palavra importantíssima para Áries. Então, aqui com o livre-arbítrio que eu estou hoje, né, de estar aqui, que é o meu livre-arbítrio, né? Eu, antes de continuar, eu gostaria de fazer uma respiração com vocês, né, para a gente entrar no assunto que eu propus aqui para essa terceira aula, né, depois dessa introdução, que é a autoconfiança que cada um de vocês espelham na relação, né? E na vida de vocês. Eu falei relação ali, mais por causa do momento, né? Mas em tudo que vocês forem fazer. Então, antes da gente começar a fazer isso, eu vou pedir para vocês me acompanharem numa respiração muito simples, só para a gente perceber o nosso corpo, perceber o que está dentro de nós, porque o que está fora eu estou enxergando, né? Eu estou percebendo um pouco, né? Mas eu enxergo muito, né? Mas e o que está dentro? Que nós estamos sendo muito chamados a entender, porque tem certas coisas que estão acontecendo hoje que nós precisamos olhar para dentro de nós e saber que nós temos vontades, impulsos que nos impulsionam para fora, né? Com mais força ou não. E nós precisamos olhar isso, né? Porque esses impulsos, esses pensamentos, esses sentimentos, eles se conectam com os pensamentos, sentimentos, impulsos do todo, né? E é isso que é o grande desafio de todos nós compreendermos e acreditarmos, né? Parar de olhar só
para a matéria, para o que esses olhos físicos enxergam, e começar a perceber que nós temos esse mundo invisível, que é muito mais forte, chamado mundo das causas, que é muito mais forte do que o mundo dos efeitos, que é o que a gente enxerga. E que é esse mundo, que é o que está dentro de nós, né? Que é através das sensações, sentimentos e percepções que nós viemos olhar e direcionar, porque senão acontece coisas que a gente chama de gente louca ou gente doente ou qualquer outra patologia, que são pessoas que não se controlam, né? E que nós também pode acontecer isso com a gente, né? Situações que a gente acha um horror quando a gente vê aí fora, e a gente acha um horror e não pensa que são descontroles que nós podemos ter também, né? Então, vamos trabalhar esse olhar para dentro através da respiração, que é simples, 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 tá? Isso é uma coisa que nós não pagamos a ninguém, né? Nós temos gratuitamente em nós para nós fazer, que é um instrumento que independe de qualquer um, né? Está no nosso corpo para que nos gerencie o nosso ritmo, né? E tem isso a ver com a autoconfiança, que eu vou entrar mais daqui a pouco. Então, isso é extremamente básico para a autoconfiança, né? E ninguém olha, o que é simples, quase ninguém, perdão, gente, não estou falando ninguém, é quase ninguém, a gente vê pouco isso, né? A respiração, nós vamos exercitar agora, e a expiração pelo nariz, somente pelo nariz, tá, gente? Porque daí ela fica mais profunda, né? Ela realmente ela trabalha melhor o ar dentro do nosso organismo. Ela provoca uma mudança do ritmo do nosso corpo. E o ritmo do nosso corpo é tudo, porque é o que comanda o ritmo de tudo que está no nosso corpo internamente. E vai comandar principalmente o nosso sistema nervoso. E é o sistema nervoso que é o foco do assunto do ano de 2023. Né? Cuidar dos nervos, cuidar da mente, né? Que todo o sistema nervoso em descontrole, isso tem a ver com Áries, sim, tá? Que é um signo, uma energia, não estou falando da pessoa, que é extremamente impulsivo, a impulsibilidade, né? Que não pensa, a rapidez, a impaciência, né? E ele é para ser assim, é uma energia que a princípio a primeira energia tem que ser assim. Mas com o tempo nós precisamos domar essa energia, né? E a forma de gerenciar essa energia, que tem muito a ver com o ritmo muito acelerado, que causa elevados níveis de cortisol, que muita gente já sabe sobre isso, né? Não precisa ser formado na saúde para isso, que tem como consequência o estresse, que ou ao contrário, e como consequência traz doenças para o nosso corpo, desde simples dores, porque a inflamação, né? E inflamação tem a ver com Áries, na astrologia da saúde, ou astrologia médica, né? Nós falamos tudo que inflama, que infla, que é o fogo, né? É o primeiro signo que detona isso é Áries, né?
com a sua energia do pau de fósforo, né, que acende, é fogo de palha, como a gente tinha falado nas outras aulas. Então, essa energia, ela precisa ser acalmada, né? E aí entra Libra, o feminino, que Áries é uma energia mais yang, masculina, e a respiração é um instrumento para que vocês não esqueçam de fazer isso, especialmente agora, nesses tempos que nós estamos vivendo, tá? Esse ano da Lua, que Lua é as emoções, é a mente também, gente. A Lua também é o mental em descontrole, vamos dizer assim, o mental que vai para tudo que é lado, que pensa qualquer coisa, que dá ansiedade, porque mente e emoções estão juntos no nosso corpo. Nós pensamos algo e nós provocamos emoções. Então, a respiração, eu não estou nem falando da meditação, nem yoga, nem nada que eu sempre falo, mas a respiração é o basicão. Então, 3 respirações. Vamos fazer agora. Ó. Lenta e profundamente. Se possível, mentalizando, tá, aquilo que faz bem para vocês. Tá? Porque quando nós inspiramos, nós trazemos para nós alguma coisa para dentro. Né? Por isso que quando a gente chega no local e começa a respirar, nós trocamos, não é só o ar, nós trocamos pensamentos, sentimentos, energia, tudo. E aí a gente não sabe o que fazer com isso. E muitos falam que é bobagem isso, essa questão da respiração. É porque não ficaram tão mal assim, porque precisaram para precisar fazer. Né? Eu, como já fiquei, por isso que eu estou passando para vocês. Né? Então, é muito importante respirar, acalmar o ritmo, né? Começar a respirar mais devagar. Arianos ou quem tem Áries forte no mapa, ascendente, Lua, né? O Sol em Áries é o signo de Áries, ou quem tem a gente chama de estélio no mapa, vários planetas em Áries, né? Porque é uma energia que inflama, né? E quando o corpo fica inflamado, óbvio que não é bom, porque é um desequilíbrio. Por isso que Libra precisa chegar com a sua paz, né? E equilibrar esse negócio, né? Um feminino, com uma voz mais calma. A voz, quando nós falamos, quando nós nos comunicamos, ela fala muito disso. A capacidade de acalmar e a capacidade de acelerar, né? Ela tem muito a ver com o ritmo. A gente não presta atenção no nosso ritmo, porque nós afetamos tudo à nossa volta. Então, vamos lá, respirando de novo, fechando um pouquinho os olhos e olhando para dentro. O que vocês estão sentindo dentro de vocês? O que tem aí dentro? Está agitado? Está calmo? Conseguem fixar num pensamento? O que o corpo percebe? O que dói no corpo? Alguma coisa? Procurem fazer esse exercício depois que vocês saírem daqui, né? E depois que vocês assistirem esse vídeo. 3 respirações calmas e profundas pelo nariz. Se ficarem preocupados em fixar, fixem a mente aqui no terceiro olho. Tá? Mas só respirem, só respirem. Comecem só respirando. Tá? Para mudar o ritmo de dentro, que o ritmo de fora começa a mudar. Tá?
Áries tem a ver com a cabeça, né? Então, a cabeça precisa comandar essa respiração. Por isso, a importância da cabeça comandar as coisas, né? Por isso que é o comandante do nosso corpo é a cabeça, né? Sim, o coração tem mais neurônios que o cérebro, só que nós precisamos comandar com a cabeça, né? A consciência do nosso corpo, como está nossa única casa, nossa mesmo é o nosso corpo, né? Precisamos cuidar da nossa casa corpo, não só com alimentação natural, não é isso só. Precisamos cuidar com a respiração, tá? E essa respiração mais calma, essa respiração mais tranquila, ela mostra e tem como resultado a autoconfiança, né? Quando nós chegamos em qualquer lugar e a gente vê uma pessoa muito agitada, vocês acham que ela realmente tem autoconfiança? Vocês acham que ela tem segurança? Hã? Não, né? Por que ela precisa? Uma coisa é uma pessoa estar fazendo as coisas mais rápido porque ela precisa, né? Outra coisa é uma pessoa agitada, né? Olha a diferença de uma pessoa quando eu vou falando assim, quando eu vou falando com mais calma, com mais tranquilidade. Não estou falando de acerto e de erro. Eu estou falando só um aprender a ter um equilíbrio maior, aprender a ajudar o todo a se equilibrar. Parece bobagemzinha isso, né? As coisas que eu estou falando. Mas não é não. Porque é assim que a gente começa a mudar a volta. E esse ano nós estamos falando da Lua. A Lua é o que está em volta da Terra, não é o que está lá, é o que está aqui pela astrologia. Então, o jeito que você fala, como você chega, a energia, isso é energia, posicionamento, isso são assuntos arianos. Dentro do conhecimento da natureza, né? Quem está relaxado é quem está seguro. Quando eu estou agitada, quando eu não estou relaxada, é porque eu não estou segura. Eu estou com medo. É que nem um animal. A gente olha, porque nós somos animais também. Então, nós somos animais que quando nós estamos com medo, nós ficamos agitados. Nós trazemos crianças com medo dentro de nós, que precisam se defender, né? Aqui, ó. Que precisam, como Áries, precisam sobreviver. Sobrevivência, que a gente falou bastante em outras aulas de Áries. Porque são os nascimentos. Áries é responsável pelo nascimento. Então, ele precisa sobreviver. Então, ele precisa vir para fora, nascer, mesmo que seja, não é a criança em si que faça isso, né? A gente viu, né, falando de partos, né, que é a mãe que faz a força, o médico só recebe, vai ajudando ali, né, na saída da criança, mas instintivamente, né, quer dizer, involuntariamente, né, a energia ariana vem sem pensar, né? Porque sabe que se não vier, não sobrevive e a mãe também.
Então, é uma energia de sobrevivência. Legal. Legal. Tá? Né? É uma energia dos nascimentos, qualquer nascimento, do amanhecer. Né? Olha aí, o amanhecer. Libra, sem Libra, Áries fica capenga. Ou, só com os amanhecer, como é que nós íamos ficar? Não tem entardecer. A natureza é perfeita. Tá? Não podemos ir contra a natureza, porque a natureza ela é natural, né? Então, essa energia Áries Libra, né, que são o eixo das relações, do eu e do outro, né? Fala também aqui que tudo que nasce morre ou finaliza, né? Então, ó, esse aqui é o entardecer. Olha que legal, que é o sinônimo de Libra. Porque no relógio, vamos ver se eu consigo aqui o relógio. Eu acho que eu fiz aqui o relógio, né? Não coloquei as horas. Deixa eu pegar um mapinha aqui que tem as horas, gente. Vamos ver se eu tenho aqui para ver. Opa, será que eu não coloquei? Hora, eu acho que eu não coloquei mesmo, gente. Não coloquei. Bom, eu tenho os mapas aqui, tem as horas, os horários, mas esse eu não coloquei. Então, vamos aqui, vamos falando assim mesmo. Então, mas o mapa aqui, ó, isso aqui é um relógio, tá? No nosso mapa, onde tem os signos, os 12 signos, o Sol e a Lua, tá? O Sol representa a hora e a luz minutos. Por quê? Porque nós temos o mapa representa o céu e os movimentos dos astros no céu, que representam um relógio, que daí que vem o relógio. As horas e os meses do ano. É o tempo. O tempo que faz com que nós estejamos vivos. O que existimos. A gente existe por causa do tempo. Porque nós temos um ciclo e um tempo aqui na Terra. Então, quando nós nascemos, vem o quê? Essa energia de autoconfiança, né? Instintiva, correto? E nós vamos para o entardecer, porque aqui é o nascimento, é às 6 da manhã, aqui é às 18 horas da tarde. É o outro lado da mesma moeda. Então, quando tudo que nasce, ou que acorda, precisa dormir. Por que aqui é uma morte, entre aspas, sem falar do signo de Escorpião, depois que a gente vai falar, que realmente representa as mortes. Mas aqui também não deixa de ser uma morte. Porque é uma morte do eu, porque de Áries, eu já falei para vocês aqui, de Áries, a Virgem é o eu, né? Aí nós vamos para Libra, é o eu com o outro, né? Ou o outro. Então, aqui o eu morreu, não é mais só ele, é um tipo de morte, né? Então, ele vai ter que acordar aqui para outra coisa, para o outro, tá? Por que eu estou falando isso? Isso tem a ver com autoconfiança? Tem, claro que tem. Por quê? Agora deixa eu voltar aqui para o meu planejamento aqui. Ó, amanhecer, Áries, é o amanhecer, correto? Dentro da natureza da vida, da prática astrológica,
Libra é o entardecer, que são praticamente iguais se a gente começar a olhar. Por que precisa autoconfiança? Autoconfiança para o desconhecido. Amanhecer, ou quando nós nascemos para o desconhecido. A alma encarna e não sabe o que vai ter, a princípio. Quando nós, no entardecer, ali nós estamos começando um renascimento para a noite, para o desconhecido. Aqui é para o dia, aqui é para a noite. São desconhecidos. O dia representa o masculino dentro do conhecimento astrológico. A noite representa o feminino. É o acalmar, é ficar mais tranquilo, é receber, o dia é dar. Olha só, para o desconhecido, tanto Áries quanto Libra precisam de autoconfiança. Não é verdade? Áries é mais representativa essa autoconfiança, porque é uma autoconfiança, vamos dizer assim, que a gente mostra mais uma coisa mais forte, assim, né? Mais clichê, né? Dentro do da nossa sociedade, né? Mas vocês se enganam se vocês acham que uma pessoa de Libra não é autoconfiante. Porque não é porque ela não mostra, não enche o peito, não levanta o nariz, como a característica mais ariana, que ela não é autoconfiante. Porque ela é mais estrategista. A autoconfiança dela é mais silenciosa. Compreenderam o que eu estou falando? Que existe mais de um tipo de autoconfiança, ou seja, formas de ter autoconfiança. E é isso que dentro da astrologia nos mostra muito. De acordo com o quê? Com todos os signos do zodíaco, que são autoconfiantes de formas diferentes. Ou não são autoconfiantes, precisam trabalhar a forma de cada um ser autoconfiante. Libra tem uma autoconfiança mais silenciosa, mais receptiva, mais feminina. Quando uma pessoa é autoconfiante, ou uma empresa, né? Vamos falar em posicionamento de mercado, com nós que somos microempreendedores aqui, que eu gosto muito de falar, de ensinar e de tratar sobre esse assunto do trabalho, nós precisamos colocar a cabeça e começar as coisas. Nós queremos começar um projeto, um empreendimento, um sonho, colocar na prática. E realmente, a gente faz as nossas pesquisas de mercado, a astrologia é maravilhosa para isso, através do nosso mapa astral, mas a gente precisa confiar em quê? Em nós e nas nossas intuições. Por isso a respiração, o que está dentro de nós. Porque Áries, ele vem depois de Peixes. Ele já traz a intuição pisciana, a percepção extrasensorial, para utilizar no seu corpo. Então, por isso a respiração é importante. Quando nós estamos agitados, nós não percebemos o que está dentro de nós. Se é para nós ir, ficar, quais as percepções, insights, intuições que tem. Quando a gente está agitado, a gente não percebe nada. Quando a gente está com pressa, a gente não vê nada. Além de cortar o prazer de cada coisa. Então, o corpo, ele precisa dessa pausa, desse ritmo mais tranquilo,
para ter prazer com as coisas, com cada coisa que faz. Porque para nós sentirmos o que fazemos, perceber o que fazemos, precisa do tempo mais lento. Então, voltando aqui sobre, vamos voltar aqui de novo, as formas de ter autoconfiança, né, são variadas. Nós não podemos julgar quem não tem autoconfiança porque não se coloca assim, porque fica quieto, não fala, né? Vamos ver, vamos observar aquela pessoa melhor, para ver se ela não tem uma autoconfiança mais silenciosa. Então, vamos lá. A pergunta que eu deixei aqui para vocês, que eu chamei para essa aula, né? Essa terceira aula de Ares, que tem muito a ver com o microempreendedor, com essa lua cheia que nós está entrando amanhã, e com o momento, os trânsitos astrológicos que pegam todo mundo, que tem a ver com o que é chamado Júpiter em Áries. Todo mundo está vivendo com o seu Áries na sua vida, que está no seu mapa astral, em alguma área da vida, né? Nós estamos nos colocando mais, né? Nós estamos querendo colocar nossas ideias em ação, mas precisamos trabalhar na nossa autoconfiança. Só que nós titubeamos dessa autoconfiança. Por quê? Porque nós captamos muito o inconsciente coletivo, que é o signo que veio antes de Áries, né? É o signo de Peixes. E esse inconsciente coletivo pode estar um pouco meio nuviado, ou seja, com nuvens, como se fossem nuvens escuras mesmo. E nós não conseguimos perceber o que as nossas intuições, percepções, o chamado eu superior, que a gente chama, está nos dizendo. E aí, nos desafia como microempreendedores, nos desafia no nosso posicionamento pessoal nas relações e nos desafia no nosso posicionamento de vida. Nós ficamos que nem umas baratas tontas, né? Não é verdade? E não conseguimos ir para lado nenhum. Agora é o momento para nós percebermos mais isso, né? Através dos espelhos, né? Então, porque o que está dentro está fora. Se eu não consigo perceber dentro, se eu não consigo fazer uma meditação, ok? Se eu não consigo fazer uma respiração, tudo bem. Tem outra maneira da gente ver isso. Olhando como está o outro na nossa frente. A nossa outra pessoa que se relaciona conosco, seja parceiros de trabalho, colegas, que está à nossa volta. Nosso parceiro ou parceira da intimidade, né? Nós conseguimos observar como está dentro. Porque tudo muda, não é sempre a mesma coisa. Concorda? A lua muda. Tudo muda, porque são as emoções. Então, o que você espelha no espelho da relação te espelha. Olha que doido isso. Parece conversa de maluco, né? Aqui é de maluca, né? Que sou eu que coloquei isso aqui. Mas é muito verdadeiro, né? Vênus, que eu coloquei aqui, opa, cadê Vênus? Opa, tá aqui. Os dois planetas que regem tanto Áries, que é Marte, o planeta Marte, o marciano, o guerreiro marciano, né?
que é o masculino, né? E os dois, olha só, os dois têm um sol aqui, é um círculo, que é representado pelo sol, né? Tanto quanto Vênus, que é o símbolo feminino, né? Planeta de Libra, do signo oposto, eles são planetas opostos, né? Ele representa o signo de Vênus, que é o feminino, o espelho, né? Por isso, se enxergar, a mulher se enxerga. Por que a mulher se enxerga tanto? Por que a mulher quer tanto o espelho? Eu sei que eu não estou falando todas as mulheres, mas é uma característica feminina. Porque ela quer se enxergar. Por que será que ela quer se enxergar? É vaidosa, tudo bem. Mas vamos mais adiante. Por quê? Porque ela quer ver como ela está. Por que será? Porque o feminino, dentro do conhecimento astrológico, ele espelha muito, né? Quem está à sua volta. Ele tem o poder de espelhar. Por quê? Porque é representado feminino, além de Vênus, é representado pela Lua, né? Que são astros yin, né? São astros femininos, que falam da função feminina, que é representado pela mulher, que é de receber ou de refletir, e não de dar à luz, né? Não, ela não ilumina, ela reflete a luz que está no outro, tá? Então, olha só que interessante. Então, vamos dizer assim, chega uma pessoa aqui, eu sou mulher, então chega uma pessoa aqui. Se a pessoa está feliz da vida, o que é naturalmente que eu vou fazer? Isso é o reflexo. Como é que eu vou fazer? Ficar feliz da vida. Eu vou refletir a pessoa. Se ela realmente estiver assim, tá? Se ela estiver feliz da vida, só de fora, só mostrando, e por dentro, lá dentro, que é a verdade dela, estiver triste, eu não vou ficar lá. Eu vou sentir, porque esse é o objetivo, né, do feminino, sentir, e eu vou refletir uma tristeza, se ela estiver triste, ou uma raiva, se ela estiver com raiva. Porque isso são os reflexos. Quem reflete, os nossos reflexos. Eu falei como mulher, mas pode ser um homem também refletindo, né? Que tem uma característica mais feminina. Porque nós somos muito reflexos de quem nós estamos, né? Da verdade que está na nossa frente. Tá? Então, olha só. O que você espelha, né? Então, o espelho lá. Ele vai espelhar o quê? Que você espelha no espelho da relação, te espelha. Então, o outro, na verdade, ele te espelha aquilo que está dentro de você. E você não enxerga com os olhos do físico. Então, geralmente, quando na intimidade, que foi como eu comecei a conversar com vocês, nós não gostamos disso. Porque a gente começa a ver as verdades que está no outro e que a gente não enxerga, né? Ou também, não vamos falar só o lado que é desafiador, mas nós também, quando a gente admira uma pessoa, e a gente quer ser que nem a pessoa, famosa, não é ciúminho, é invejinha, né? A gente quer ser que nem aquela pessoa, é que a gente já é aquela pessoa, mas é lá dentro, está entubado, está fechado. A gente precisa trabalhar o autoconhecimento e terapias para que a gente consiga trazer para fora, porque tem impedimentos, tem traumas, tem barreiras que não nos deixam
expressar aquilo que somos, que é o que está acontecendo agora, nesse momento lunar, né? Nessa fase da lua cheia. A expressão de quem realmente somos, isso é Júpiter em Áries. Então, nós vamos indo ainda, né, alguns anos, expressando quem somos. Que não é uma coisa fácil para nós, que vivemos, que fomos padronizados e acostumados às máscaras. Então, para tirar as máscaras, precisamos realmente começar a observar os espelhos que nós temos à nossa volta. E não mais fechar os olhos e dizer que não tem nada a ver comigo. Se está perto, se eu convivo, claro que tem. Tanto uma parte que é legal, quanto a parte que não é legal. Difícil, né? A gente desafiador, para ficar mais bonito, a gente engolir isso aí, né? Mas isso é uma lei da natureza. E é com isso que nós se desenvolvemos, e é com isso que nós crescemos, né? Porque nós vamos com autoconhecimento, e eu estou falando isso prática de vida minha, que eu faço. E nós vamos com autoconhecimento, nos buscando e percebendo que realmente a gente tem aquilo que a gente não gosta ali do outro. E aí que eu falo aqui, né, com o meu aprendizado com a astrologia e com a numerologia também, na prática, que, é muito legal essa imagem, né? Que essa pessoa, ela tá vendo quem realmente ela sente que ela é aqui dentro que ela tá vendo. Ela não tá enxergando ela fora, né? E é isso que a gente vê lá no outro, né? A gente vê o que é de verdade, como eu falei para vocês. Se a pessoa vem rindo, e cada vez vai ficar mais forte isso, e ela não está realmente sorrindo, não está feliz por dentro, nós vamos sentir muito mais. E quem não tiver esse crivo, esse discernimento na relação, vai começar a pirar, porque não vai entender por que está assim, por que está com uma emoção, por que está sentindo isso ou aquilo, né? Então, esse autoconhecimento verdadeiro e profundo é muito legal para a gente entrar em equilíbrio. E a autoconfiança que nós falamos, né, nas relações, ela vem muito dessa percepção sensorial, sentimentos, pensamentos, corpo, que nós temos ao encontrar o outro. A falar com a pessoa, a entrar na internet, né, e falar com essa pessoa. Você aí que está do outro lado, comigo. E eu aí aqui sentindo vocês aí. Então, nós precisamos perceber e gerenciar esse negócio dentro de nós. Porque espelhar e reagir, jogando de volta o que a gente sente ali, não vai dar certo, né? Se é só coisa legal, que faz bem para os dois, para as relações, tá bem, mas não é assim a prática, né, gente? Vamos cair na real, botar os pés no chão. Não é bem assim. Há humores, a pessoa tá bem, tá ruim, não tá legal com isso, com aquilo. Então, como é que a gente pode ser um espelho legal para quem está na nossa frente? Principalmente nós mulheres. O nosso grande poder é esse. É espelhar, mudar, é a mudança. Por isso que nós somos lunares. Nós somos, a Lua nos representa, Vênus nos representa, esse espelhinho aqui, nos representa. Porque nós colocamos o espelho, nós somos o espelho, esse espelho. A pessoa olha para nós, uma mulher dentro de casa, depois que eu
que eu aprendi com a astrologia isso. Nossa, isso é um desafio para quem realmente quer ser empoderada. Isso, para mim, é ser empoderada, né? É tu conseguir, com o autoconhecimento, com a evolução, com o tempo, com o desenvolvimento interior, porque isso é bom para a gente, não é só para a gente melhorar o mundo, é maravilhoso para a gente vai se sentir melhor, né? Nós conseguirmos sermos espelhos legais, positivos para o outro primeiro, e depois nós vamos espalhando isso por aí, né? Mas fácil isso? É claro que não. Isso demanda tempo, determinação, muita vontade nossa e essa autoconfiança que é necessária para que a gente faça isso, né? Principalmente para quem é microempreendedora, né? Ter autoconfiança no que está sentindo, né? Para perceber que aquele sentimento ali, né? Ele não é só teu, né? Ele é de quem chegou ali, né? Essa desconfiança, essa dúvida, né? Então, ter essa percepção, saiu de perto da outra pessoa, já não está mais assim. Então, né? Vou trabalhar minha autoconfiança, né? Porque se eu estou enxergando aquela desconfiança ou aquela falta de estima, falta de autoconfiança é falta de estima, a pessoa que não confia nela. E, poxa, todo mundo tem um pouco aí, né? Não vem me dizer que não tem, que não é assim. Sou super autoconfiante. Não é bem assim, né? Todo mundo tem um dia que não tá muito autoconfiança. Nós somos mutáveis. Então, desenvolver essa autoconfiança em nós e a capacidade de mudar o nosso interior para que a gente seja um reflexo legal de verdade, nossa, é o empoderamento verdadeiro, tá? Tanto a nível de microempreendedor ou microempreendedora, né? Quanto a nível nas relações e poder pessoal. Isso é o verdadeiro poder pessoal, né? Para nós sermos espelhos que realmente agregam, que a gente agrega no mundo, né? Isso não precisa sair fazendo aí fora, é onde tu tá, aí que tá, né? O grande trabalho nosso não é fazer coisas para fora, coisas, grandes coisas, né? Mas o trabalho verdadeiro nosso, e isso o ano da Lua de 2023 fala isso, é perto de nós, quem está em volta de nós, é ali o nosso trabalho. Se cada um fizesse legal o seu trabalho, no perto, no aqui, né? Nossa, imagina como ia ser diferente a grande parte, né? Porque lá fora a gente tem uma certa, como é fora de nós, como é dentro de nós, nós temos um poder, né? Mas fora de nós, com outro, é mais. Por isso que sempre fala a questão do exemplo, né? A pessoa precisa fazer para o pessoal se inspirar, não adianta ficar só falando, né? E a autoconfiança aqui com quem está falando aqui na rede, né? Eu acho que é bem legal a gente perceber isso, né? Nas relações, se aquela pessoa realmente ela está falando com alma, né? É o famoso marketing da alma de verdade, né? Que precisa ter para o marketing digital. Se a pessoa está falando com alma aquilo, com a entrega, com o coração, ou ela está falando palavras somente, sabe? Se ela sente aquilo. Porque quando a gente está ouvindo, se a gente começa a trabalhar essas nossas percepções sensoriais, né? Não só enxerga, né? Mas enxerga aqui com os vários sentidos, nós sabemos da verdade, né? Então,
legal fazer isso aqui na rede, né? Olha aqui, ó, o símbolo do tal, é esse, o dentro da fora, né? Mostra, né? Porque, assim, o que que acontece? Nós estamos no momento, aqui também é uma outra imagem que mostra muito esse dentro e fora, né? Que precisa estar mais ou menos, ó, se tu cresce aqui, tu vai crescer no mesmo tamanho, né? Ou proporção para fora, né? Então, essa autoconfiança, né, que nós falamos, se há Júpiter em Áries que nós estamos vivendo, né, e que rebimboca, né, como eu digo, né, nas relações, porque esse eixo Áries, que tem o Júpiter em Áries no nosso mapa, vai ter reflexo nas relações. Então, Júpiter é a autoconfiança, é a positividade, é o alto astral que nós trazemos para fora, né? E trabalhamos, né? Nós vamos otimizando, vamos dizer assim, vamos nos otimizando, né? Nas relações, em tudo à nossa volta, né? O nosso microempreendimento, em tudo, né? Para que a gente cresça. O objetivo é crescer, evoluir, se desenvolver, né? Para isso, Júpiter diz: olha profundamente, né? Por isso, Júpiter representa o terceiro olho, né? Sagitário, né? Vamos dizer assim, quem só conhece os signos. Então, está falando do terceiro olho, é olhar para dentro, olhar para as coisas superiores, não olhar para o raso mais, não ficar no raso, né? Se aprofundar, né? Vamos ver o que tem além da matéria. Então, aqui mostra muito, ó. Se eu tenho raízes mais fortes aqui, eu vou crescer mais aqui, tá? Então, isso mostra. Então, para que eu tenha raízes fortes, eu preciso perceber o invisível, perceber o que está oculto, né? E não é só falando, aquela energia ruim ali, aquela pessoa é ruim, é isso, aquilo. Ora, mas se está perto de ti, tem a ver contigo, senão não tinha chegado perto. Isso é uma lei, não é uma coisa que a gente escolha, né? E não é errado a pessoa ter vícios, não é errado a pessoa ter imperfeições, não é errado a pessoa ter fragilidades. É humano, é humano. Só nós, o objetivo nosso é começar a equilibrar esse negócio. Os exageros, né? Aquilo que não está em equilíbrio, que dentro da astrologia, Libra, não estou falando das pessoas de Libra, gente, não vão confundir. Porque, né, é Deus, Libra é Deus por quê? Porque é perfeito, perfeito por causa da justa medida, mas é uma simbologia, tá bom? Porque tá na perfeição justa, é a justiça, tudo direitinho, tá? Por isso que geralmente pessoas de Libra são bonitas, né? Tá? Porque tem a ver com isso, mas isso não quer dizer que as pessoas de Libra sejam Deus, apesar que todos nós temos um Deus em nós, né? Que nós vamos buscando e nos aperfeiçoando. Tá? Aqui eu coloquei essa imagem, tá? Só para a gente entender a questão dos reflexos, né? E que a Lua, ela é um reflexo, tá? A Lua é o reflexo do Sol, da luz do Sol, né? Que traz para a Terra, né? Por que é importante, traz a luz para a Terra? Por que é importante a gente diferenciar essas duas energias, né? Esses dois astros no nosso mapa astral, né? É importante por quê? Porque a luz do Sol, que é o nosso signo, é a luz que se mantém, a luz é a nossa energia, é a nossa fonte, né? A Lua é o reflexo, é aquilo que eu estava falando da mulher, né? Do feminino, né? O poder do feminino, que é mudar as coisas, que é refletir, né? Só que quem comanda essa luz, quem é? Não é a nossa Lua no mapa, é o Sol, o comandante dessa luz. Agora nós vamos
pensar nisso. Agora nós vamos fazer aquilo. Agora nós vamos dar atenção para isso. É o nosso Sol. Por isso é importante nós sabermos do nosso signo, né? O signo vamos falar de Áries, que nós estamos em Áries, né? O signo de Áries, ele comanda, vamos agir agora. Agora é hora de nós começar esse negócio. Então, a cabeça vai dizer, vamos lá, vamos começar, vamos agir. Chega de ficar na dúvida do outro signo oposto, que é Libra, né? Tá? Que fica na dúvida, não sabe o que faz, a indecisão, né? Agora, a Lua, nossa Lua, que reflete a luz do Sol, por isso que a luz do Sol está legal, né? Por isso, se a Áries, a pessoa precisa estar agindo, se movimentando, né? Sendo desafiada em alguma coisa, para ela trazer aquela luz dela, compreendem? Por isso que a gente precisa saber que é o que nos inspira, mas isso deixa para o curso lá do Sol e a inspiração dos 12 signos. Daí a Lua, ela vai só refletir essa luz legal do Sol, ou vai refletir uma luz que não está legal no Sol. Se a pessoa, vamos falar no exemplo de Áries, a pessoa não está agindo, está parado, não tem nenhum desafio mais. Não vai estar botando essa energia para um lado legal. Vai estar apagada essa energia dela. Porque cada signo, que é o Sol de vocês, fala ali, e vocês precisam olhar para ele, né? Principalmente agora no ano da Lua, porque a Lua só reflete a luz do Sol. Porque quem vai estar sendo mexido no mapa de vocês é o signo de Câncer, é onde tem Câncer no mapa. Né? Nessa área da vida, em 2023, está sendo mexido. Para que vocês olhem para ver se vocês estão refletindo, tá? O que o Sol de vocês está falando, que é o seu signo. Ou seja, vocês estão refletindo que Lua é corpo, fala muito do corpo, né? Então, vocês estão refletindo o que o Sol de vocês, que é o signo, está dizendo para vocês fazerem? Ou não? Se não tiverem, vocês não vão estar legal. Porque o Sol, ele mexe com todo o sistema solar. Ele que gerencia o Sol de vocês, o signo de vocês. Que é onde vem a autoconfiança. Que é a primeira inspiração que Áries dá sozinho. Por isso que Áries representa a independência. É o começo, a conquista da independência. Então, vão lá ver o Sol de vocês, tá? Vão lá na minha página, que eu tenho no Instagram, tá? Página de vendas. Eu não sei se está aí no YouTube, não me lembro, tá? Mas lá tem a página de vendas e olhem, porque eu acho que vai ser bem interessante esse curso online, só online, tá? Que eu já lancei pela Hotmart para vocês comprarem para saber profundamente entender melhor esse Sol de vocês. Porque a astrologia é estudo constante. Não é só uma olhadinha que eu entendi, não. Porque autoconhecimento é profundo sobre nós. Tá legal, gente? Então, autoconfiança. Vamos fazer uma costura aqui desse nosso no encontro, terceiro encontro. Mesmo sem o mapa, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma com o conhecimento que eu estou passando. Para que você... A pergunta foi, né? Sobre os reflexos. O que você vê na sua frente, no espelho na sua frente, né? De reflexo, que reflete você. É legal ou não é legal? Esse espelho é bom ou não? Não adianta tirar o espelho, porque é você que está refletido ali no espelho, né? É você que reflete você que projeta lá no espelho e volta o reflexo. Tá? É melhor o quê? Trazer
silenciar, fazer umas respirações, trabalhar a introspecção, tá? E para buscar o equilíbrio, principalmente agora, nessa fase lunar, que nós vamos entrar de lua cheia, estamos entrando aí daqui a pouco, né? Para que a gente enxergue os nossos desequilíbrios nos espelhos, através dos espelhos que estão à nossa volta. O que nós estamos exagerando? O que está mais? O que nós precisamos harmonizar, equilibrar? Não é apontar o dedo para o outro, é trazer para si esse conhecimento silenciosamente, ninguém precisa saber, e se tiver dúvida, buscar mais conhecimento e procurar um equilíbrio através de técnicas de harmonização, né? Uma técnica que não custa nada é a respiração, como eu falei para vocês. Trabalhar bastante o ritmo da respiração de vocês. Respira e expira. No mínimo 3 vezes. Que só uma respiração já acalma a gente, tá? Então, essa é a costura e essa respiração, vocês vão estar inspirando o seu sol, tá? A energia infinita, que é a energia do seu sistema solar, né? E aí trazer para vocês cada vez mais a energia daquilo que vocês vieram fazer, né? Que tem a ver com o seu destino, com a sua verdade de vida. Que todos nós, menos ou mais, não importa quem seja, não importa nível social, econômico, não importa lado político, não importa formação, todos nós temos desafios para buscar o nosso equilíbrio. Nós somos seres realmente, eu brinco, desequilibrados, né? A gente precisa admitir isso, né? Alguns mais, outros menos, não importa. Nós viemos aqui buscar nossa evolução e aí sim a nossa perfeição, que ela é infinita,